abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio na Mesa Podcast. E hoje estamos aqui com a nossa mesa, a nossa irmã Mariana, mais uma vez aqui. E temos a honra de receber na nossa mesa essa mulher incrível. Ela é cristã. Eu vou até pegar a minha cola aqui, porque o currículo é recheado, glória a Deus. Cristã, 40 anos, casada com o Marco Túlio, mãe de 3 filhos, a Giovana, de 20 anos, o Henrico, de 8 anos, e a Alana, de 4 anos. Tem 17 anos de atuação na área da nutrição. Ela é graduada em nutrição pela UENG, pós-graduada em nutrição clínica funcional, em fitoterapia funcional, em análise de exames laboratoriais, em biorressonância, medicina funcional, medicina vibracional, medicina tradicional chinesa, neurociência no emagrecimento e saúde quântica, terapeuta também do método CIS, da saúde sistêmica. Já auxiliou mais de 20 mil pessoas dentre seus programas online e no seu próprio consultório, na sua própria clínica. Estamos aqui com a Dayana Terra. Seja bem-vinda à nossa mesa, Dayana. Prazer estar aqui com vocês. Tudo para a honra e glória de Deus, né, gente? Amém. Amém. É uma honra ter você aqui conosco nessa mesa, né? A gente tem trazido algumas pessoas e você para brilhantar a nossa mesa, trazendo esse tema tão importante que a gente quer abordar aqui e nessa forma de bate-papo, para a gente ir conversando, que é a nutrição. Né? Lá na Palavra de Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Pode falar. Com certeza, gente. Nosso corpo ele precisa ser cuidado. Antes de qualquer coisa, ele é templo do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda, mais mágica, né? Sim, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como está o seu templo? Espírito, né? Sim. Como está o seu corpo? Sim. A Mariana mesmo fala, né? A gente estava conversando aqui antes do programa iniciar. Nós somos mordomos, né, Mariana? E nós estamos aqui com este corpo. Deus deu emprestado aqui. Nós somos peregrinos, nem daqui nós somos. E como que a gente está tratando seres isso? espirituais, né? Com uma vivência humana. Exatamente. E pegando esse início aqui de seres espirituais, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho. Se você veio de berço cristão, como que foi esse seu encontro com Jesus, como Jesus te pegou, como Jesus te chamou para cuidar, né, esse seu chamado com a nutrição, para cuidar das pessoas através do templo que ele nos deu. Bom, gente, estou muito feliz por estar aqui com vocês, né? Para mim é uma honra poder falar um pouco da minha história, poder falar um pouco de Deus aqui. E é muito mágico tudo, como tudo aconteceu. Há 10 anos atrás, em 2012, no final de 2012, eu me casei. E naquele período eu já estava em processo de fazer um negócio, uma parceria com uma pessoa. E foi muito drástico tudo que aconteceu. Mas Deus falou assim comigo: minha filha, eu estou permitindo você passar por isso, porque senão você e sua casa não estariam me servindo. Então, para a honra e glória de Deus, em 2013, eu tive um prejuízo financeiro muito grande, onde eu perdi tudo. Eu fui para uma cidade vizinha com 5 carros e voltei sem nenhum carro, voltei totalmente assim, desestruturada financeiramente. Mas Deus me disse que naquela desestruturação financeira eu iria ganhar a minha salvação. Glória a Deus. Eu e a minha casa iríamos servir a Deus. Amém. Que não ia descer nenhum dos meus sem conhecer verdadeiramente a Deus. E assim foi feito. Eu consegui converter, né, para a honra e glória de Deus, os meus pais, o meu irmão, meu esposo, a minha filha. Então, todos nós hoje servimos a Deus. E ele me disse mais. Ele me disse o seguinte: antes do seu aniversário, você vai estar num lugar muito grande que eu vou te dar. Oh, glória. E no dia do meu aniversário, naquele mesmo ano, eu estava mudando para minha casa, que é uma bênção, é uma casa 700 metros quadrados, muito grande, onde eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Ver meus filhos crescerem,
atuar como nutricionista, Sim. né? Fazer ali o spa em casa. Então, assim, Deus é perfeito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O Senhor me deu, né? No primeiro podcast nós falamos sobre isso. O Senhor me deu um chamado de escrever o meu primeiro livro. E o subtítulo do meu primeiro livro tem o subtítulo é A Sua Dor é o Seu Maior Presente. Exato. E quando você me mostrou, quando a gente estava conversando, até para a gente montar esse roteiro aqui, quando você me mostrou aquela, eu vou até pegar aqui para poder ler, para não falar errado, mas para falar certinho como está escrito. Quando você me mostrou, era uma corrida contra o tempo, onde a vida da minha mãe estava em jogo. E agora... Daqui a pouquinho ela vai contar isso. Isso é um grande testemunho. E agora, você contando isso sobre Deus te mostrando que era preciso passar por esse prejuízo financeiro, mas por quê? Porque ele precisava te ensinar lições ali. Então, a sua dor, aquele momento que você passou mais de dor, é o seu maior presente, porque é a sua dor curada. Ele precisava que eu tivesse verdadeiramente intimidade com ele. Sim. E muitas das Eu vezes, passei por isso também. a gente, né, Mari, não falo de religião, não estou falando de religião, estou falando de Deus. Às vezes a gente não se aproxima de Deus, não tem aquela intimidade e, eu creio em Deus, mas você não vive na presença dele. Mas aí a gente coloca, igual a gente falou mais cedo também, né? A gente coloca o trabalho, a profissão, a carreira na frente do relacionamento com Deus. O que você disse mais cedo? Primeiro, buscar em primeiro o reino de Deus, né? E todas as coisas serão acrescentadas. acrescentadas. Porque, na verdade, a gente tem que buscar esse relacionamento. E esse relacionamento, nessa intimidade, ele vai se mostrando, ele vai mostrando o propósito pra gente, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa frase que eu li aqui agora. O que é essa frase? Tá no Instagram dela, gente, Esse aqui post, embaixo. Ele impacta. Ele tem a presença do Espírito Santo ali para falar de Deus num perfil que é o seu perfil empresarial. Gente, Olha, são muitos testemunhos de vitória, né? É. Eu falo que, então, naquele momento onde essa sociedade foi feita, que a princípio foi, nossa, por quê? Para quê? Para eu e a minha casa servir ao Senhor. Glória a Deus. Olha que lindo, gente, que forte. Se não fosse isso, se não fosse aquela prova, aquela decepção, aquela perda momentânea financeira, Sim. meu casamento poderia estar desestruturado. Eu já poderia ter perdido um dos meus. E onde, na verdade, também Deus fala, né? Onde está o seu coração? Às vezes, Deus estava querendo te ensinar a tratar coisas ali em você. Às vezes, a gente tem isso, né? Coloca ali os bens materiais, coloca ali a nossa profissão, coloca ali, a gente estava conversando, né, Mariana? Igual, breve a gente vai ter também uns testemunhos aqui mais fortes. Amém, em nome de Jesus. Mas a gente conversando, né? A Mariana falando que antes, o trabalho que ela coração fazia... era naqueles provador, daqueles catálogos, lembra, né, Dai? Meu coração tava naquilo. E enquanto eu não parei e voltei para Jesus por completo, ele não fez em mim a transformação que ele queria fazer. E ele faz isso com todo mundo para viver o processo. Faz parte do processo. Nós passamos por provas para sermos aprovados. Aleluia. É assim, Nossa, essa assim. frase. Então, não se assuste, viu, gente? Se você estiver passando por alguma prova aí na sua casa, que muito provavelmente você tem a sua prova, né? Você tem a sua dificuldade. Então, você tem que entender que é um momento de reflexão, um momento de aprimoramento para você chegar mais perto do papai. Porque ele quer te ajudar. Ele quer te curar, ele quer dar o melhor dessa terra para você. Mas e aí? Você vai conseguir entender? Porque tem pessoas teimosas também ainda, que mesmo passando por provas, não se rendem. Sim. Eu né? fui essa teimosa, Então, que vamos... eu via, Jesus... Davi fala muito isso, né, gente? Porque Davi, ele tinha... Davi. Olha, eu fico... Davi, ele tinha o entendimento, ele sabia que estava errado tudo, e aí ele fala no Salmo, acho que 30 ou 31, que a mão de Deus pesava sobre ele. Mas era o quê? Disciplina. Nós falamos isso. Rafa falou super bem aqui sobre isso. Com muita autoridade. No primeiro programa. Pai, isso. Um pai que disciplina, né? Gente, Ele faz Davi um exemplo para nós, né? muito. Humildade. Coração quebrantado. E sempre preparado para a guerra. Porque é assim que devemos ser, né? Porque o mundo
Não é fácil. E então a gente tem que pegar um exemplo de Davi. Excelente colocação, viu, Mari? Excelente colocação. Mas aí, o que aconteceu, né? Aconteceu que eu me converti e aí teve resistência da família comum, gente. Sim. Meu esposo falava assim processo, comigo, né? se você se converter, eu vou largar de você. Eu não vou ficar com você. E ele, o primeiro dia que ele foi na igreja, ele quebrantou o coração. Glória a Deus. O Espírito Santo atuou ali. Ele também se converteu para a honra e glória de Deus. Mas, são lutas. Facilita, a vida fica mais fácil. Você tem uma paz interior maior. Você sabe que vai dar tudo certo, independente do que for acontecer. Mas a luta nunca sai. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que está nas mãos de Deus. Então, que vai dar tudo certo. E com aquilo tudo, antes até da minha mãe, o meu pai teve um acidente. E eu tinha acabado de chegar em São Sebastião do Paraíso, que eu estava com um restaurante lá e com a empresa aqui também. E me ligaram da Santa Casa, me falando que meu pai estava desacordado. Falei, meu Deus. Quando aconteceu esse acidente com seu pai, você já tinha convertido? Há pouco tempo. Ah, sim. Há pouco tempo, no primeiro ano de conversão. Entendi. E assim, eu vi ali que o inimigo queria levar meu pai, porque se ele levasse meu pai naquele momento, ele, né, Ia não... abalar as estruturas. Exatamente. E eu orei aquela noite inteira. Eu cheguei na Santa Casa, o meu esposo colocou a mão no rosto do meu pai. Ele estava com a face toda triturada na hora de fazer raio-x. Precisava de um apoio, suporte. Aí o meu esposo foi, ajustou para tirar raio-x. E naquela noite eu não dormi. Eu só falava assim, o inimigo não vai levar meu pai. Para a honra e glória de Deus, o meu pai é do Senhor. Orei fielmente ali, com intimidade com Deus. 6 e pouquinho da manhã, meu pai acordou na Santa Casa, ele não tinha nada. Ele não Glória tinha, a face dele estava íntegra. Deus opera milagres, gente. Ele opera milagres. E coisas que eu e a minha família ali havíamos tentado por uma vida toda com meu pai e não havíamos conseguido. O Espírito Santo de Deus conseguiu e o meu pai nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Sempre um homem maravilhoso, de um coração nobre. Tinha algumas atitudes que não eram interessantes, que a gente sofria por aquilo. Mas depois que o Espírito Santo atuou... O encontro verdadeiro. O encontro verdadeiro. Ele muda, ele transforma tudo. De verdade, só transforma aquele que abre o coração de verdade para Cristo. Exatamente. Aí está a diferença. Sim. O vazio, né? Muitas pessoas ficam vivendo aí dia a dia com esse vazio e não tem coragem de abrir. Porque quando a gente abre... Não vai ser um mar de rosas a princípio. Porque primeiro Jesus vai tratar a gente. E aí vão sair ali as feridas, ali vão sair... Os pecados de estimação. E ele vai mexer mais no íntimo. E muitas pessoas não querem se abrir porque estão com medo dessa mexida. Isso, né? dessa cura, né? Tem gente que prefere ficar ali, sabe, mas prefere ficar ali. Mas é questão de escolha. Dói também ficar... longe de Deus. A gente sabe, existe isso dentro da gente, a gente sabe dessa busca. Dói. Às vezes falta força suficiente, né? Entendimento, né? A palavra de Deus abrir fala. O coração. Nossa, gente, foi tão linda a minha conversão. Foi em São Sebastião do Paraíso, na Mais Que Vencedores. E 2 meses de igreja, eu recebi o Espírito Santo. Eu fui impactada, 40 minutos fora de mim, com uma alegria sobrenatural, com mover sobrenatural. Algo que não é desse mundo. Então, eu pude experimentar o sobrenatural de Deus e ver que maravilhoso é aquilo, gente. Não tem nada mais feliz. Tem quantos anos, Dai? 10 anos. Olha aí, 10 anos. E muitas lutas, né? Muitas lutas. Pensou em desistir. Muitas lutas. De largar a mão. De Deus eu nunca pensei, Mari. Tá assim, o arado. Eu já pensei em desistir de tudo. Falei, pai, eu não tô dando conta, socorro. Mas de Deus eu jamais, sabe? Dai, mas nesse... Porque é Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. Senão não dava conta. Sim. Nesse período, você converteu, seu pai teve um acidente. Você já trabalhava com a nutrição? Já. Você falou que tinha um restaurante em Paraíso. Eu já tinha aqui a Qualinutri, lembra, Mari? Eu lembro da Qualinutri, em frente a SIC. Jerônimo Neto, isso mesmo. Não, primeiro foi na Jerônimo Neto, para depois for para a rua do SIC, ali, próximo ao SIC. Então, na época que eu fui para Paraíso, eu estava na Jerônimo Neto. Depois que eu voltei, aí eu tive que entregar um cômodo também, porque por conta da dificuldade financeira, e fui para minha casa,
próximo ao SIC. Entendi. Foi quando eu fui pro SIC. E foi ali que Deus me me abençoou com a minha casa maravilhosa e tudo mais. Então, eu já estava atuando na nutrição. Mas a nutrição entrou na sua vida como? A nutrição entrou na minha vida. Eu falava assim, gente, eu gosto de cuidar de pessoas. Sim. Eu gosto de fazer o bem. Eu quero ver as pessoas felizes. E a nutrição traz isso. Sim. Porque na nutrição a gente trabalha tanto a saúde emocional, a saúde espiritual, para chegar na saúde física. Uma consequência. A beleza, né? Claro. E é aquilo que eu sempre falo, saúde inabalável, peso da felicidade e beleza plena. Você não tem essa beleza plena se você não tiver o brilho do Espírito Santo. Sim. Nossa, fala isso de novo, Dai, que não quer? Peraí, fala com calma pra gente. Saúde inabalável, beleza plena e peso da felicidade. Gente. Então, assim, Dá um post. Nós precisamos entender que o peso é uma consequência. Sim, uma consequência. Desse equilíbrio, dessas saúdes, né? Então, o seu corpo reflete o seu lado espiritual, a sua saúde emocional. Se você não está com um espírito bom, você não tem aquele olhar com brilho, você não anda se posicionando bem, você anda cabisbaixa. Exatamente. O espírito fraco, né? Que a gente vê muito, até inclusive na medicina chinesa, a questão do espírito. Então, a gente precisa fortalecer o espírito. E a única forma de fortalecer o espírito, preencher esse vazio interno, gente, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. Quem está aí no mundo, quem está por aí passeando, às vezes vai ali numa boate, volta para casa com aquela sensação de vazio. E Deus preenche esse vazio. Completo. Jesus preenche 100%. O mundo te preenche momentaneamente. Ali no momento, de repente, passa tudo. E parece que o vazio volta dobrado, né? Mas aí, você desde sempre tinha isso no seu coração, né? De cuidar de pessoas. Sim. Eu sempre quis ver as pessoas felizes. Sim. Então, se você não tem saúde, você não tem alegria. Se você não tem saúde, não adianta você ter dinheiro. Não. Se você não tem saúde, você não tem nada. Então, assim, a base é cuidar para ter saúde. E como consequência vem a beleza, vem o peso da felicidade. É consequência. É consequência. Não adianta querer emagrecer a qualquer custo. Você precisa emagrecer da forma correta, como Deus nos ensinou. No terceiro dia, ele deixou frutas e verduras. No quinto dia, aves e peixes. Ele já deixou tudo que a gente precisa. Passo a passo, né? Tudo que a gente precisa. O sono. Sim. Tudo tem que ser respeitado conforme a criação, conforme o Criador fez, né? Exatamente. Se a gente fizer disso uma regra, levar para dentro de casa, nós vamos ter saúde. Porém, o Criador deixou comida de verdade. E o homem foi lá na indústria de alimentos. Meu Deus, quanto corante, quanto conservante. Estava falando com meus pacientes agora de manhã, ela até riu. Falei, é verdade, Daiane, eu nunca tinha pensado nisso. A gente come coisas que não é alimento. Não é comida. Não é comida. Não. É produto alimentício. Vocês já viram um pé de corante caramelo crepúsculo, por exemplo? Não existe pé disso. Gente, se você lê o rótulo e você não entendeu o que tem ali dentro, aquilo ali não é alimento. É um produto alimentício. Então, se a gente for com base no Criador, que foi o que a gente comentou dos 10 mandamentos. Eu lembro disso, me impactou muito aquilo. Era um desafio que você fez, acho que 10 lives, né? Contando, e aí tinha um passo a passo. Depois nós vamos achar isso, vamos trazer de conteúdo para vocês que estão ouvindo, assistindo a gente. Princípios bíblicos, tudo ali, ó, na Bíblia, certinho. O que comer, como comer, qualidade do sono, a saúde, cuidar do corpo, atividade física, tudo isso tá ali. Tudo, Mari. Deus criou o mundo, criou isso, dando a forma certinho de como a gente viver, né? Só que para ter esse equilíbrio, não adianta. A gente tem que ter relacionamento com Deus. Porque a gente não consegue ter esse entendimento do que é preciso. Eu mesma, eu vivi muito tempo, ainda luto contra a obesidade e tudo, mas eu entendi. Tudo começou a fazer sentido só quando Deus me transformou.
entendeu? Exatamente. Só quando ele me transformou que eu consegui, por mais que eu sabia tudo quanto era coisa, eu entendi de tudo quanto é dieta, eu já tinha feito de tudo quanto é coisa, enquanto ele não tratou lá dentro, não veio pra fora esse cuidado, ver que realmente O faz reflexo, sentido. né? Isso, que faz sentido pra mim, que é assim que eu quero viver, porque Olha ele que me lindo, deu né, isso, Mari? entendeu? E você falou algo Mas que... antes, eu não tinha esse entendimento. Sim, por quê? Porque você não tinha saúde espiritual, Não, provavelmente. não tinha. A saúde emocional, a saúde Não, mental. Como isso. estavam essas saúdes? Aí o quê? Toda falta cria um excesso. E o meu excesso era o quê? Na comida e na bebida. E resultava o quê? Um corpo doente, um corpo inflamado, um corpo obeso. E aí, gente, o que nós temos aqui? A cabeça como computador e o corpo como impressora. Nossa, Exato. muito. Né? Só Se que nossa quando mente veio a não está boa... renovação, Não tem como, né? Romanos, Vai imprimir aquilo que está... Isso. Exatamente. E quando veio realmente a renovação da minha mente, do meu coração, do meu entendimento e tudo, Deus... Aí você prova a Fez boa, perfeita isso. e agradável Aham. vontade dele. E externa pra fora isso. Eu vi que realmente era preciso eu passar por um processo de cirurgia, né? E começar a transformar pra fora o que ele tá fazendo dentro de mim. Entendeu? Nós comentamos isso no último podcast, mas eu acho bem pertinente estar falando de novo. Que talvez, até igual a Mariana falou, que o corpo dela, ela não conseguia ver. Mas talvez o espírito estava tão fraco que não necessitava de um corpo forte. E quando a gente passa a ter o espírito forte, a gente necessita de um corpo forte também. Uhum. Minha esposa fala, Exatamente. Que minha lindo. esposa fala muito que Corpo fraco corpo não fraco sustenta não espírito sustenta forte. espírito forte. Mas é verdade. Como que se a gente tiver com o corpo fraco, a gente vai ter condição de fazer um jejum pra matar ali a carne? A gente vai ter uma saúde para poder servir a nossa casa da melhor forma, servir o Exato. nosso trabalho da melhor forma, cuidar dos nossos filhos, porque não é fácil cuidar de criança. Tudo isso a gente precisa ter condicionamento, saúde no corpo. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa, né? É. Porque nós precisamos aí de 44 diferentes nutrientes ao longo do dia para uma renovação solar de 50 milhões de células. Como que Deus é tão perfeito, E ele né? deixou tudo. Onde que a gente consegue tudo isso? Em frutas e verduras. Sim. Né? Em cores diferentes. É uma diversidade. Deus é perfeito. E como que ele sabia que a gente ia precisar desse número certinho? Não é? E quem não acreditar nisso, tá duvidando do Criador. Exato. Deus é um Né? especialista no impossível. O que for impossível em nossas vidas, ele vai agir. Mas assim como quando ele ressuscitou Lázaro, o impossível era um morto reviver. Mas para tirar a pedra ali para Lázaro andar, era preciso o possível do homem, né? Era o agir Nós Então, é o temos nosso que fazer a possível. nossa Nossa parte. Exatamente. Não adianta jogar a culpa em Deus se você tem um câncer, se você teve uma obesidade, a culpa é sua. Um vício. Ele faz o impossível e nós fazemos o possível. E agora você pode pegar essa dor, deixar Jesus entrar e deixar ajudar ele vidas. e deixar ele transformar no seu melhor presente. Aí você vai transbordar, ajudando outras vidas E aí vem com o aquilo gancho que da você mãe da venceu. E aí agora vem no gancho que eu queria que a Vem no gente gancho do livro, que eu lembrei aqui. Como é que é? A dor o quê? A sua dor é o seu maior presente. Isso, vai ser lançado. Lançado mês que vem. Lançado este mês de fevereiro, nós vamos lançar agora. É preciso ressignificar, que a gente realmente tem que ter essa renovação, tem que ressignificar esses episódios ruins que a gente passa na vida e entender que essa dor, quando vencida, tudo é uma oportunidade de Deus para você transformar isso em cicatriz e ajudar outras pessoas. Exatamente. E aí é onde, como a Mariana disse, entra aqui no gancho, aquele post que eu falei. Sim. Quando você colocou, era uma corrida contra o tempo onde a vida da minha mãe estava em jogo. Conta um pouquinho pra gente, porque neste post você fala que ali você começou a estudar muito, não vou entrar não, vou deixar você contar, mas ali você já estava na nutrição, já atuava como nutricionista. Servindo a Deus, Sim. né? Isso. Final de 2016, já estava E ali. mudou o olhar do teu trabalho, Do da seu tua lado profissão. profissional. Sim, e eu já estava ali há 3, 4 anos servindo a Deus, né? De forma verdadeira. Porque antes eu imaginava que servia, mas eu não servia. Aham. Religiosidade, né? A verdade é essa, né? Bom, e naquele momento eu estava ali no meu consultório. E lá a Mari conhece, é grande. A Emily também foi lá, eu tava no andar de cima. E é bem longe, né? Porque começa numa rua, termina na outra rua.
E eu recebi uma ligação lá do hospital. A médica me ligou. Mas, antes dessa ligação, eu já estava sentindo algo. A minha mãe tinha vindo ficar com meu filho para a gente ir para São Paulo. A gente precisava resolver algumas coisas em São Paulo e ela veio para ficar com o Henrico. E ela foi no médico nos dias que ela estava ficando com o Henrico. Eu tinha ido para São Paulo. E quando eu estava em São Paulo, Deus me usou em sonho, Mari. De novo. Falou, olha, como se pedindo para eu dar atenção. Que a minha mãe começava a morrer ali. Nossa. Olha que forte, né? Muito forte. E aí eu não contei. Não contei. Para ela, não contei para ninguém, mas e aí, tá tudo bem? Lá no hospital, deu tudo certo? Que ela ia fazer uns exames de rotina, né? Não deu ainda o resultado, mas eu creio que tá tudo bem. Passou alguns dias, eu já estava aqui em Passo, estava atendendo, e me ligaram do hospital, me falando que a minha mãe estava com câncer. Nossa. Não, eu não tinha chão, eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu perdi o rumo, literalmente. Eu comecei a chorar, Mari. E ali de cima, da janela, lá do meu consultório, até lá embaixo, eles ouviram e foram lá ver o que estava acontecendo. E é uma dor muito forte, porque assim, o câncer é uma doença como qualquer outra. Tem causa, tem tratamento, mas assim, é forte quando você recebe a notícia. Né? Impacto forte. E pessoa que a gente ama, né? A gente é mãe, é pai, E parece que a gente acredita que na casa da gente não vai acontecer algumas coisas, né? Mas vai. Mas acontece. E aí, ali naquele dia, eu falei, o que fazer, Senhor? O que eu posso fazer? E comecei a estudar igual uma louca. Eu não dormia. Tava fazendo mal pra mim, né? Porque não dormir faz mal. Porque você envelhece, de dia você estraga, de noite você recupera. Você teve um propósito, você teve uma missão. Mas eu tive uma missão com isso. E estudei igual louca, gente, como eu estudava, como eu aperfeiçoava. E dali eu consegui entender que eu poderia muito ajudar minha mãe. E é onde eu falo, se a nutrição pôde e fez o que fez pela minha mãe, imagina para estética, para emagrecimento. Sim. Né? Assim, é um contexto muito, muito belo. E aí, a minha mãe, ela era para ela fazer quimioterapia e ela até foi, assim, eu deixei liberdade, né? Lógico, a pessoa tem que ter liberdade para suas escolhas. Ela foi e fez uma quimioterapia só e ela quase morreu. Ela falou, não, eu vou fazer o tratamento natural. E fez certinho, gente. Para a honra e glória de Deus, ela está melhor do que nós hoje. Glória a Deus. Para a honra e glória de Deus. Glória a Não Deus. é fácil, não, viu? Mas nós, para a honra e glória de Deus, nós conseguimos. É um processo de cura. E é através da minha mãe. Quantas pessoas eu já não pude ajudar com câncer? Porque a sua dor é seu maior presente, né? Você passou... Olha o que você falou. O chão se abriu, você ficou literalmente sem chão, onde uma doença bateu a sua porta, mas ali você não olhou para as circunstâncias. Você olhou para o foco, que é Cristo. Então, Jesus capacitou você para buscar em estudo, buscar em capacitações, né? Em especializações. Transbordar isso na vida das pessoas. Exatamente, porque tudo vai ter um propósito. E eu falo pra assim, glória dele. mãe, né, gente? É um amor que se compara a de Deus por nós. É um amor muito lindo. Né? Então, assim, realmente foi uma fase muito difícil, mas vencemos. Olha que lindo, deu tudo certo. Sim. Tem um testemunho, né, que Isso, vem deu tudo para mostrar certo. o milagre que Deus fez. O que Deus pode fazer nas nossas vidas, gente. Amém. Amém. É maravilhoso. Ele faz muito mais do que nós pedimos, né? Muito. Mais Muito que mais. podemos imaginar. Exatamente. Então, assim, foram muitas provas durante todo esse período, né? E até hoje a gente passa prova, né? E quanto tempo que durou o tratamento da sua mãe? Olha, a minha mãe, depois de 2 anos, ela estava Glória a perfeita, Deus. com Amém. tudo já 100%, os exames bons, nada alterado, mas a gente foi ali, até hoje a gente faz um Sim. controle mais de perto, né? Mas é aquilo que eu disse, é uma doença, Uhum. igual qualquer uma outra. Igual a obesidade também. Exatamente. Sim. Que a obesidade é uma doença. Sim. É uma doença. É uma inflamação, é um processo oxidativo, é uma desregulação hormonal. Uhum. Toda doença crônica não transmissível e toda obesidade tem essas 3 causas. Porém, o câncer vai até além, né? Mas a obesidade também é o lado da saúde emocional. Uhum. Porque nossas células, elas recebem as informações
assim como elas recebem os nutrientes. Elas têm nanoantenas, que se você está triste, se você está magoada. Olha para você ver, se Deus colocou vida no nosso corpo, então isso é mais um indício que a gente precisa cuidar. Cuidar, né? É muito forte isso. Nós precisamos cuidar das nossas emoções, né? Nossa. Uma mágoa, uma situação mal resolvida pode levar a um câncer. As doenças psicossomáticas estão aí, né, mostrando quantas pessoas não vão em consultórios nutricionais, médicos, pedindo para poder entender qual é essa dor que está sentindo, eu tô sentindo dores, eu tô doente, mas quando vão fazer exames, nada é achado. Não São doenças acham. da alma, doenças das emoções. Exatamente. Doenças E essas psicossomáticas. doenças da alma, das emoções, começam lá a nível atômico, lá na medicina quântica, lá a nível invisível a olho nu. Sim. Não tem como ele detectar através de exame, porque ainda está lá na base. Porém, se não tratar ali a base, vai para nível sensorial, que é sinais e sintomas, depois vai para nível funcional, que é desregulação de exames, para depois ir para nível estrutural, que pode surgir um câncer. Né? Olha a profundidade. Então, assim, Mas tem 3 nada níveis surge do... pra gente conseguir detectar no meio do caminho isso aí. Primeiro, o nível energético, que é a medicina quântica, né? A estrutura atômica. Depois vem para sensorial, que é sinais e sintomas. Depois vem para o funcional, que são os exames que já começam. Depois vem para o estrutural. Então, até chegar no estrutural, são 3 níveis. Então, nada surge do dia para a noite. Um câncer não surge do dia para a noite. Muita gente tá com um nível sensorial, tá sentindo, aí vai procurar, não tá com, já não chegou ainda no nível de mostrar, de detectar nos exames, né? Mas tá ali sentindo. Ali já é um primeiro sintoma que você realmente tem que olhar para suas emoções. Inclusive, Né? quero deixar esse recado para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Gente, se tem uma dor de cabeça, tem causa. Será que está faltando água? Será que está faltando magnésio? Será que está com problema na vista? Se tem uma queda de cabelo, será que é um problema na tireoide? Será que é uma deficiência nutricional? Será que é um excesso de estresse que desregula todos os hormônios? Então, sinais e sintomas já indica que o seu corpo está pedindo, gritando socorro. Ele grita. Às vezes ele não fala, ele grita, socorro! E a gente não dá atenção, né, Emily? Sim. Então, assim, nós temos que parar um pouquinho e olhar mais pra gente. Sim. Às vezes a gente ajuda tantas pessoas e esquece de nos ajudar. Esquece de nos ajudar. Exatamente. E você tem filho, eu tenho, a Mari tem, vocês aí têm. Então, gente, nós temos uma família para cuidar. E se a gente não estiver bem, e aí, Mas como vai dos ser? motivos de eu ter escolhido fazer a bariátrica foi porque eu já não tinha mais saúde. Eu nem todo esse processo, tudo de voltar para Deus, está transformando meu caráter, meu ser, tudo. Eu queria ter mais tempo com a minha família, cuidar mais da minha família, da minha casa, da minha filha, ter tempo de qualidade com criança. A gente precisa de um corpo nível 1000. Exatamente. Então, eu não tinha saúde. Eu não tinha saúde. Eu não Cansaço, aguentava. né, Mari? Às vezes já acorda cansada, né? Gente, não é normal acordar cansada e achar que tá tudo O bem. dia rendia pra mim até 1h da tarde. Deu 1h, acabou. Eu fui no meu limite, o meu máximo. Entendeu? Mas por quê? Eu tive aquele entendimento. Não, eu quero servir os meus, eu quero ter saúde pra isso, pra servir a Deus, honrar o que Ele confiou a mim. Ter esse entendimento. E aí, entrando nesse gancho de filho, eu queria ler um pedacinho aqui para você continuar esse bate-papo aqui, que no seu post você coloca assim: era uma corrida contra o tempo onde a vida da minha mãe estava em jogo. Depois de tanto tempo pesquisando e testando, posso dizer com alegria e orgulho que vi minha mãe renascer. Só que a minha luta não parou, não acabou por aqui. Novamente fui pega de surpresa quando meu filho começou a ter dores de cabeça, tontura, cansaço e desânimo. Como que foi depois de ter enfrentado, você falou que foram dois anos, né? Ali com a sua mãe. E quanto tempo depois esse logo, né? Logo me pegou de surpresa novamente. Foi, a Alana tá com 4 anos. Foi a sua filha mais velha. Ela vai fazer 5 anos. A Alana foi meu filho do meio. Só para eu ponderar aqui quanto tempo faz. Ele foi em 2016, é minha mãe, então nós estamos 22, menos 4, 2018. A Alana tinha nascido
Ele né? tava com 2 aninhos, mais ou menos. Então, teve esse episódio. A Alana nasceu em 2018. E nós sabemos que gatilhos propiciam doenças, vários gatilhos, né? Sim. E em 2018, a Alana estava com 15 dias. E o meu esposo tinha ido com meu filho a um aniversário à noite. E eu tinha ficado com a minha filhinha de 15 dias, tinha feito cesárea e laqueadura, porque Deus tinha me prometido 3, mas já seria por minha conta. Então, eu já fiz logo o processo cirúrgico. Eu já fiz cesárea e laqueadura por conta disso, porque Deus já tinha me falado de 3. E eu não preparei, gente, eu não planejei nenhum. Não, eu tenho que contar isso também. Conte-nos. Nenhum foi planejado. Meu filho, eu estava lá no restaurante em Paraíso, a missionária Karina olhou para mim e falou assim, te vejo grávida. Você lembra dela, né, Mário? Ela é uma peça muito assim, centrada, muito séria. Eu falei, missionária, quando Deus mostra, costuma demorar, pelo amor de Deus? Ela falou, ai, não costuma não, Dai. Aí que eu não esquecia mesmo de tomar anticoncepcional. Não indico anticoncepcional não, viu, gente? Pode dar trombose, câncer, mas na época eu usava. E aí eu não esquecia, porém eu passei pelas águas 8 dias depois. Foram 8 dias. Foram 8 dias depois. Eu engravidei. Olha. Engravidei do Henrique. Não adianta. Olha, Menino. Ela ainda falou que era um menino. Me via como menino. Pronto. Aí, em 2018, a minha filhinha tinha acabado de nascer, né? E meu esposo foi nesse aniversário. E no que ele volta, ele tinha um carro parado. Um detalhe importante, cuidado antes de entrar em casa, né, gente? Olhe direito, dê uma volta no quarteirão, não entre de qualquer jeito. Ele entrou e entraram 4 bandidos. E pegaram meu filho no colo. Então, ele teve um gatilho muito forte emocional ali, com arma na cabeça, 2 anos. Então, ele teve um gatilho muito forte ali, emocional. Né? Ele é a pessoa que desenvolve uma autoimunidade é uma pessoa que fica muito na defensiva. Sim. Muito na defensiva. E aí, 2 anos depois, normalmente é assim. Um câncer surge até 2, 3 anos depois de um sofrimento muito intenso, uma autoimunidade, porque são vários gatilhos, né? E aí tinha um gatilho também, ele já tinha esse gatilho emocional, já tinha um gatilho que meu esposo tem um amigo que tem padaria, saía da escola, levava ele para essa padaria, eu brigava com ele todos os dias, mas tudo bem, faz parte dos processos. Faz parte da vida. Porque o glúten ele é altamente inflamatório e pode desenvolver uma autoimunidade. Então já tinha um gatilho, juntou outro gatilho, e aí descobri que meu filho estava com hipotiroidismo de Hashimoto. O próprio corpo dele estava atacando a glândula da tireoide. Meu Deus, que desespero, que luta, novamente. Porque filho é tudo, né? Sim, você acabou de passar. Foi um processo, né? Depois da sua conversão ali, foi uma luta com seu pai, logo depois uma luta com sua mãe, e aí agora vem uma luta com seu filho. Mas Jesus, ela. Sim, é Jesus, na verdade, aprimorando, né? me fazendo melhor. Afiando a gente. Falando, você dá conta, filho, eu sei que você dá conta. Que as pessoas acham que a gente resolve seguir Jesus, a viver para ele, que vai ser tudo um mar de rosas. Mas muito pelo contrário. A gente tem fé, mas ele vai permitir muitas coisas para afiar a gente, para capacitar e aprovar. Muito pelo contrário, até porque antes a gente não estava servindo a ele. Não. Então o inimigo não isso. estava preocupado conosco. Não. Aí a partir do momento que você resolve seguir verdadeiramente a Cristo, aí você é o alvo, né? Nós somos o alvo. Exatamente. O inferno se levanta contra a sua vida. Na verdade é essa. Exatamente. E com muita ira. Sim. Né? Porque ele não quer ver a gente, nossa família salva. 2 lutas. A sua mãe, depois agora o Henrico. E como que foi esse seu processo com a nutrição com o Henrico? E aí eu fui, gente, vou estudar mais um pouquinho, né? E assim, aqui na nossa região é difícil achar médicos da medicina integrativa, funcional. E eu não sabia onde levá-lo. E eu não gostaria que meu filho tomasse remédio, ficasse a poder de drogas, né? Até porque a maioria que tem problema de autoimunidade, de tireoide, tomam remédio a vida toda. E se tem causa, tem solução.
Então, eu fui lá na causa do problema, fiz um tratamento com o Henrico, eu novamente sozinha. Aquele anti-TPO que estava em quase 500, eu tenho os exames todos guardados. E depois de 3 meses fazendo todos os reparos necessários, retirar tudo que faz mal, não deixar ele estressado, nervoso, porque quando fala em retirar, é retirar glúten, retirar corante, conservante, acidulante. Para uma criança, né? E retirar também aquilo que estressa. Por exemplo, dar uma minimizada ali nos celulares, que estressa, sem perceber, é estressante. Então, a gente tem que retirar toxinas não só alimentares, como pessoas tóxicas, né? É tanta coisa que a gente precisa dar uma selecionada para viver melhor. Sim. Então, eu fiz isso com ele, retirar tudo que faz mal. Depois que eu retirei tudo que faz mal, eu fui refazer os epitélios, porque a gente, quando tem uma autoimunidade, tem um intestino que não está íntegro. E esse intestino, ele está perfurado. Eu brinco que é igual com a dor da vovó. Que aí tá furadinho, tá velhinho, deixa passar aquilo que não deveria passar para a corrente sanguínea. Que é a gluteomorfina, as proteínas do glúten, por exemplo, né? Eu falo do glúten porque tem uma ligação muito forte com a tireoide. Aí, essa proteína de difícil digestão vai para a corrente sanguínea. Chega lá os anticorpos de defesa inato, que a gente nasce com eles, né? Eles vão atacar aquela proteína estranha, não deveria estar ali. Não faz parte da nossa composição orgânica, né? Porém, aquela agressão não para. E aí, ele comia glúten todos os dias, depois de sair da escola. E o estresse, o emocional dele já tinha sido abalado, que também era um gatilho. Tá. Aí, entrando na corrente sanguínea, vai lá, aquilo lá não para, aquela agressão não para. Aí, o nosso corpo muito sabe que Jesus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso, gente, como ele é maravilhoso. Ninguém faz nada tão perfeito, né? Eu brinco assim que o carro anda com combustível, não anda com combustível errado. E a gente anda com combustível errado. Mas chega uma hora que não que dá, o carro que para também. Mas Deus é maravilhoso. Aí, por mimetismo celular, os anticorpos, digamos assim, os soldados de elite, os especializados, porque aquela agressão continuou, são convocados para combater aquela proteína estranha. E aí, por mimetismo celular, nossa glândula da tireoide tem uma sequência de aminoácidos muito parecida com a sequência de aminoácidos que tem no glúten, na proteína do glúten. Aí ele começa a ficar loucão lá dentro e começa a tirar para tudo que é lado. E a tireoide foi um alvo. Entende? E aí é onde, retirando totalmente o glúten, fazendo o reparo, cuidando das emoções, retirar, refazer epitélios, por conta dessa translocação do que não presta. O que não presta tem que sair, gente. Nossos epitélios têm de estar íntegros, todos eles, né? E a gente trabalha como refazendo epitélios? Com glutamina, com aloe vera, com caldo de ossos. Tudo isso ajuda a refazer esses epitélios. Aí a gente refaz, depois a gente recoloca enzimas digestivas para garantir que os nutrientes vão ser verdadeiramente absorvidos, para não ficar com aquela comida parada no estômago, causando gases, putrefação, né? Que aí tem arroto, que é supercrescimento de bactérias. Então a gente recoloca enzimas digestivas, depois a gente reinocula probióticos, que é o intestino nosso segundo cérebro. E uma autoimunidade, ela tem uma ligação muito grande com o intestino. Muito grande. Sim. E quanto tempo foi esse processo? 3 meses apenas. Nossa! Fazendo direitinho. São 6 R's que a gente aplica e 3 meses a gente consegue aplicar tudo. Depois de reinocular, é reavaliar e reequilibrar. E detalhe, ele está bem para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Mas é um cuidado constante. Sim. Mariana, por gentileza, fala desse bolo aí, já que tá falando de tanto... É mesmo. A gente tá falando... Estamos aqui, a Day com toda a propriedade dela, né? Com toda a capacitação que ela tem. As comidinhas. Eu não falo em coincidência, não. Deusidência, né? Hoje, Deusidência. a pessoa que tá aqui com a gente, é quem que tá é a colaboradora. Ofertando essa mesa, nosso café hoje, que é a Day lá do spa. O chefe, quem produz... É o esposo, né? Olha, que trabalha lindo, né? em família já. Que casamento lindo, né, Mari? Com propósito. Que o inimigo também tenta destruir, né? Não, a gente tem que falar sobre isso também. Quem quiser comprar, como é que faz, Daiana? Pra gente estar comprando, o que tem lá pra comprar? Explica um pouco pro pessoal como que é a parte... Da gastronomia. Isso. Quem quiser adquirir, né, nossos
alimentos, tem lá no link da bio no nosso Instagram, Rafa, @espadainaterra, e tem também o @espadainaterra chefe, onde vocês encontram não só os alimentos, mas onde vocês encontram também todos os suplementos necessários para equilíbrio orgânico, onde você tem acesso aos programas online, que eu tenho 6 programas online bem interessantes, sabe? Tem ali o programa de detoxificação, tem o programa Mulher Maravilhosa, para quem quer manter peso, cabelo, pele, unhas. Nossa, fantástico, Mari e Emily, muito bom. E então, assim, são vários programas online, suplementos, alimentos, e tem pessoas que pensam que só podem adquirir os alimentos se passarem por consulta comigo. Não é assim que funciona. Você que falar. Isso. Você que quer ter uma alimentação saudável, equilibrada, que quer ganhar massa, que quer perder gordura, você pode pedir desde o café da manhã até a ceia. Isso, qualquer item do cardápio. Não são só kits de emagrecimento, não são só kits detoxificantes, tem um todo. Né? A gente trabalha ali com soluções completas para saúde e emagrecimento. Tem congelado, né? Tem entrega pronto, mas também entrega congelado para depois. Vou receber visita essa semana em casa, então já vou preparar aqui para o final de semana. Eu tava vendo, acho que foi no Instagram que eu vi que até em Ribeirão você consegue entregar. Sim, nossa, nós temos assim entregas em São Paulo, no Rio, o pessoal da Record. Fabiola Rabo de Arraia, Carla Secato, Andréa Sorvetão. Agora a Andréa já tá mais longe. Até o Rodrigo Faro já pegou nosso. Então a gente manda com gelo seco, tudo certinho e dá para mandar pro Brasil inteiro. Dá para mandar pro Brasil todo. Dá para mandar pro Brasil todo. Pessoal, ó, quem tiver interesse, a gente vai deixar aqui o link também no nosso vídeo aqui embaixo. A gente vai deixar todos os arrobas, todos os links. Se você estiver escutando aí pelo Spotify também, procura o nosso canal, se inscreve no nosso canal aí. Sim. Que vai ter tudo lá embaixo. Então vamos aproveitar que a gente está falando dessas maravilhas aqui, vamos dar só um breakzinho pra gente poder degustar, né, Dai? Tô olhando esse bolo. Já a gente volta. Então, voltamos do nosso café. Nossa, café esse bolo de pasta de amendoim, né, Dai? Nossa, esse bolo é um dos preferidos lá do pessoal no spa. A minha filha Alana come um inteiro, se deixar. Mas esse aqui, ele é leve. Ele é low carb. É low carb. Low carb. Todos os nossos bolos são sem glúten, sem leite, sem açúcar e low carb, porque a gente trabalha com mix de farinhas, que tem farinha de amêndoas, psyllium, farinha de coco, farinha de amendoim. Nossa, então a gente faz um mix de farinhas low carb. Uma delícia. E agora, em falar em delícia, o seu marido trabalha junto com você? Como que é essa parceria? Porque você contou um pouquinho pra gente que tinha um restaurante em Paraíso, aí até comentou, né, que quando você se converteu, teve essa resistência do seu marido, então a conversão do seu marido aconteceu depois da sua. Mas como que ele entrou na nutrição? Como ele entrou, vocês dois empreendendo juntos, trabalhando juntos? Como que foi essa junção do casamento, né, da família com os negócios? Desde que eu conheci meu esposo, eu senti nele assim algo diferente, algo diferenciado. Senti nele uma pureza maior do que as pessoas por aí hoje em dia, porque tá difícil, né, Emily? E ele veio, vestiu a camisa do spa comigo. Ele vestiu os meus sonhos fizeram dele naquele momento. Então eu vejo que foi um casamento de Deus. Amém. Foi um casamento de Deus. E então assim, eu até brinco, né? Falei com você agora há pouco. Quem ia gostar de fazer comida saudável, Emily? Só tinha que ser ele mesmo, né? Então eu vejo assim um propósito muito grande de Deus na nossa vida, na nossa família. Tanto é que Deus nos abençoou com 2 filhos maravilhosos, né, mãe coruja? Então, assim, eu vejo realmente a mão de Deus aí nessa junção. É um propósito muito lindo. E é por isso que o inimigo se levanta, né? Mas ele vestiu os meus sonhos. E os meus sonhos fizeram-se dele naquele momento, assim. Desde que a gente se conheceu, viu, Emily? Ah, então você já tinha o spa? O lugar? Eu já atendia, né? Eu atendia... Comecei ali na Lavras, na Divina Vaidade, lembro direitinho. Consultório. E aí, a partir do momento que eu prescrevia suplementos para as pessoas, falei, gente... Tem algumas pessoas que falam assim para mim, Daiana, onde que eu vou encontrar um probiótico? Verdade. Onde que eu vou encontrar um ômega 3 de qualidade? Verdade. Onde que eu vou encontrar uma coenzima Q10? Aí eu comecei a ter a loja de suplementos também. Então, começou com uma loja de suplemento. Sim,
Primeiro eu comecei com as consultorias, que eu dava assessoria para uma cozinha de detentos, e aí eu fui estagiária de lá eu já saí empregada, que eles me contrataram, mas aquilo para mim não era ainda o chamado Não de era Deus, seu chamado. né? Assim, eu Era o queria mais, processo. era um processo, exatamente. E aí mesmo ali na consultoria dos detentos, na comida dos detentos, eu já comecei a pegar consultorias em Passos. Tanto é que eu fui da primeira turma de nutrição aqui em Passos, e eu tinha mais de 50 consultorias, tinha quase 100 Glória a Deus. consultorias. E com isso eu já, né, fiz um caixa, eu abri o consultório com a loja de suplementos, e a partir do momento que eu começava a falar assim, gente, cozinhe de forma saudável, com sal de qualidade, use um sal integral, um sal verdadeiro, que sal tem vários minerais ali. Agora, aquele refinado, aquele pacotinho que você leva do mercado todos os dias, aquilo ali é um veneninho. Aí, Então já fica aí, gente, a dica, esse sal aí é veneninho. Como que a gente faz o sal, então? o sal verdadeiro é o sal integral. O sal de churrasco, o sal rosa, o sal que não passou por um processo de refinamento. Então eu pego o sal, eu posso pegar o sal De grosso, churrasco, e isso. trituro ele. Exatamente, pode Então, usar ótimo. aquele sal. E aí tá, não cozinhe com óleo de soja. Não cozinhe com esses óleos que são gorduras hidrogenadas, que fazem mal para a saúde. Né? Aquele processo lá, eles são assim terríveis. É uma gordura muito ruim para a saúde. Vamos cozinhar com gordura saudável. Gordura de coco, que Deus deixou. Gordura de porco. Azeite de oliva. Nossa, Né? comida com gordura de porco fica uma delícia. Nossa, maravilhosa. Só cuidado E- com a quantidade, né, Dayana? Tudo é quantidade, né? Isso. Tudo. Até água demais faz mal, gente. Até frutas, né? Sim. Porque às vezes eu já fui nutricionista, né? Eu sou graduada em nutrição, não atuo mais como nutricionista. Mas você falando aí me veio muito assim, mas aí eu uso gordura de porco, mas não, quando você vai olhar, colocar uma colher de sopa numa não. quantidade pequena, Existe um equilíbrio, exagero, né? Então tudo é a quantidade, né, Tudo, Dayana? tudo tem que ter o bom senso, né? Isso. E qualidade. Primeiro, né, falando em qualidade, depois quantidade. Isso. Porque a quantidade do veneninho não é legal. Né? A quantidade daquilo que faz bem deve ser E um ponderada. pouquinho todos os dias. É vai. isso. Então, assim, não justifica a gente ficar Aumentar fazendo os uso resultados. daquilo que está agredindo o nosso organismo, né? E aí, o óleo. Vamos colocar um óleo de qualidade. Vamos usar ali temperos naturais. Uma cebolinha, que é um antibiótico natural. Uma salsinha, que é diurética. Um alecrim, que é um omeprazol natural. Uma cúrcuma, que é o melhor anti-inflamatório que tem. E não aqueles sachezinhos, né? Aqueles temperinhos, E aí, tabletinhos. de ficar tempero indicando pronto. isso para os pacientes, tá. Todo mundo falava assim pra mim, Mari, Dayana, onde que eu vou comer? Eu não tenho tempo, não. Só se eu fizer essa comida, eu não tenho tempo de fazer. Aí eu falei, tá. Então a gente vai A trabalhar. procura apareceu. A demanda surgiu, a empresária aqui, né? Fez acontecer. Então, hoje a gente trabalha com os suplementos, com os alimentos, mas desde lá atrás já surgiu essa questão dos alimentos por conta da deficiência de um local onde você possa confiar naquilo que é servido. Se quer controlar a qualidade, né, de todo o alimento, desde da distribuição, desde a colheita, né, o orgânico. Então, assim, não é fácil. Né? Aí foi onde a gente começou aí com os alimentos saudáveis, sempre pensando em alimento de verdade, né? No que Deus deixou. E aí meu marido apaixonou pela culinária, apaixonou pela gastronomia funcional e hoje ele cuida da produção e eu cuido do consultório, dos programas Vocês cultivam online. também lá na Sim, seu pai, né? sim, Tudo. lá na Tava falando roça, pra isso. Amy hoje, os alimentos são plantados, cultivados lá na roça. A gente orgânico, traz né? isso. Tem todo esse cuidado. Todo esse cuidado, graças a graças a Deus, Deus. assim. E é muito lindo, né? Porque é aquilo que você coloca no templo do Espírito Santo. Você vai colocar qualquer Isso. coisa. Quando eu comecei a orar, pedir a Deus direcionamento do que a gente ia falar, sabe? Porque assim, você tem tantos testemunhos da sua vida pra contar. E eu Acho sei que dá um disso. livro, Dá um livro, né? Só que Vendo, assim, gente? Ó, a gente dá quer um livro. mostrar também o que o seu trabalho tem a ver com o princípio que Jesus ensina. E aí eu
como Deus me trouxe, né? Que nós somos os mordomos, né? Nosso corpo pertence a Deus. Desde o início, ele fez a gente todo detalhe, tudo. Esse corpo, a gente vai usar ele quando Jesus voltar. Né? Na Nova Jerusalém, na Terra Prometida. Quando Jesus voltar, nós vamos, né? Levantar e toda doença, tanto que a Bíblia fala que toda doença, toda dificuldade, nós teremos o corpo glorificado como o de Jesus. Então, tudo vai passar. Tudo vai passar, toda dor vai acabar, tudo. Só que, enquanto isso não acontece, é meu dever, o quê? Cuidar do meu corpo. O natural. O que eu tô... E antes eu não tinha esse entendimento. Entendeu? Antes eu não importava. Eu fazia as minhas vontades, os meus desejos de comer o que eu queria. Só que hoje A carne falava, né? Isso. Hoje eu sei que eu faço uma carne, mas eu faço 2 verduras, né? 2 legumes, cozido, tudo. Por quê? Porque eu preciso cuidar da saúde. Do meu marido, da minha saúde. Entendeu? Da sua filha, né? Da minha filha e tudo isso. Pra quê? Porque ela não passe pela obesidade. Então, tudo isso é um entendimento que o meu corpo precisa... É de Deus isso aqui. Ele tá me confiando. E o que eu tô fazendo? Eu tô destruindo ou eu tô edificando? Em Provérbios, capítulo 11, no versículo 17, fala que o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o mal prejudica o próprio corpo. E aí, pegando o gancho, você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala assim... Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e este templo sois vós. Olha que forte. Olha que forte. Deus, se você não cuidar do que Deus está te dando, Deus o destruirá. Então, assim, a doença não vem de Deus. Não. A doença não vem de A Deus. doença não vem de Deus, mas é uma consequência da destruição que nós mesmas fazemos com o Nós nosso corpo. plantamos e nós colhemos. Se a gente planta saúde, a gente vai colher saúde. Exatamente. Agora, o que a gente vai colher com o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício do excesso da comida, o vício do açúcar? Tudo isso traz... Autodestruição. Autodestruição. Do templo do Espírito Isso não Santo. agrada a Deus. Que forte, né? E olha pra você ver, isso não é pecado, não tá lá. É pecado. Gulotaria. É obras da pecado. carne, né? Mas eu Isso. tô falando assim, não tem aqui na Bíblia como tá os 10 mandamentos escritos certinho ali, não matar, não roubar. Não tá dizendo isso. Que, tipo, cuidado com o que você vai comer explicitamente essa palavra. Mas existem as diretrizes, como, o que comer certinho e tudo mais. E a gente não se atenta a isso. Até a parte da gula, né? Lá em Gálatas fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Gálatas 5, Gálatas 5. 19. Dentro das obras da carne, lá tem a glutonaria, a bebedice. E lá bom que... Deus é tão sábio, né? Deixou escrito. Vou até abrir aqui. Frutos do Que Espírito. ele fala 5:22. como? Ele fala como no final das obras da carne? 5:19, né? Gálatas 5:19. As obras da carne fala tudo. E lá no final fala inveja, homicídios, bebedeiras e orgias e outras coisas semelhantes. Ou seja, outras coisas semelhantes à glutonaria, né? Então não para por aqui as obras da carne. Né? Tem um leque maior aqui que a gente precisa prestar atenção. Porque abismo chama abismo. Abismo né? chama abismo. Pecado atrás do outro e ele Sim. vai. E aí ele fala depois, ele também deixa o que tem que ser feito. O Como ele- fruto do Isso, os frutos Espírito. do Espírito. E quando a gente vai no fruto do Espírito, a gente encontra o quê? O domínio próprio. E o domínio Domínio próprio, a gente precisa entender que... É a temperança pra tudo ali, né? Se eu não consigo dominar a minha vida em acordar, fazer uma atividade, em não comer, eu tô vendo este bolo, eu sei que este bolo não faz bem para mim. Se eu não consigo dominar em comer, eu não consigo dominar nas outras coisas. Se eu não tenho amor a mim, também, né? Sim. É amor. Eu quero governar, eu quero dominar, eu quero governar, eu quero liderar um grupo de pessoas. Eu não tô conseguindo nem dominar, liderar a mim mesmo. Né? Você está cedendo ao seu cérebro ali, que quer Exatamente. prazer, que quer descanso. Sim. E uma coisa importante. A carne que é isso, né? Sim. Prazer, descanso. E uma coisa importante, do jeito que você é em uma coisa,
Você é em todas as coisas. Exatamente. Porque a gente pensa assim, não, eu procrastino para ir para atividade física, mas é só para atividade física. Para as outras coisas eu faço. Não, do jeito que você é em uma coisa, em uma área da sua vida, você é nas outras áreas. Do jeito que você é em casa, você é na rua. Claro que tem pessoas que usam máscaras para poder ali disfarçar, mas as máscaras não funcionam para sempre, né? E uma hora essas máscaras caem. E é preciso entender isso. Do jeito que eu sou em uma coisa, eu sou em todas. Então, se eu não tenho domínio próprio, na minha alimentação, eu não vou ter domínio próprio para controlar uma empresa, para poder tratar meus funcionários bem, para poder... As nossas contas, finanças. Exatamente. A educação dos nossos filhos, tudo. É um pilar mesmo, assim, é algo que precisa estar em equilíbrio para que tudo realmente possa fluir, né? E hoje eu falo assim, a alimentação, a nutrição, a gente vive um mundo de rede social, de exibição de corpo, todo mundo quer botar o shape, né? Agora é o bordão. Vou botar o shape pro verão, isso, aquilo, outro, mas, assim, é gradativo. Tudo bem, é vaidade, existe um equilíbrio, existe uma saúde. O nosso corpo, a gente precisa ter saúde, cuidar, precisa exercitar, manter o condicionamento físico. Mas também existe aquela barreira, né, protetiva. Como eu estou exibindo esse corpo? Ainda mais para mulher, entendeu? Eu tô cuidando da minha saúde para exibir, para causar algum efeito. Eu tô cuidando da minha saúde. Qual a motivação, né? Qual a motivação, entendeu? Principalmente no mundo que nós vivemos. Acho que e esse é um ponto que eu queria muito saber, assim, de você. Porque você é cristã, você sabe dos princípios. E o quê? 80% das pessoas que te procuram quer botar o shape? Sim, com certeza. As pessoas estão mais preocupadas com a beleza até do que a saúde. Algumas, viu? Porém, a ficha tá caindo, Mari. A ficha tá caindo. E tem um ponto que você chega e fala assim, não, a pessoa tá tentando, não tá conseguindo. E você consegue identificar que, na verdade, existe algo dentro daquela pessoa que precisa ser tratada primeiro, para depois destravar. Não tem como ela conseguir um corpo físico dos sonhos se a saúde mental e emocional não estiver equilibrada. Não tem como. Expõe isso para paciente. Expõe, claramente. É o seu protocolo que você trabalha todas as áreas, né? Sim, que é o protocolo do método CIS. Fala um pouquinho desse protocolo pra gente. Isso. Achei Esse muito é legal. o CIS do Paulo Vieira ou não? Não, é outro CIS. Eu fiz até esse curso na pandemia. Durante a pandemia eu fiz esse curso. É bem interessante, é um protocolo onde a gente trabalha essas saúdes e são um protocolo de 12 sessões. E cada sessão, antes do cliente ir até o consultório, todo cliente meu tem um customer book. Ele sabe mais ou menos o que vai acontecer. É lógico que cada um tem a sua individualidade bioquímica, cada um é tratado como um único, mas a gente já tem ali um parâmetro para ele entender que não é trabalhado somente o lado da dieta. Gente, não adianta eu passar uma dieta apenas. E eu nem gosto da palavra dieta, viu? Não dieta, gosto. eu costumava falar que dieta, as pessoas pensam assim, é uma coisa que tem validade. E aí, acabou? Eu vou começar a dieta pra eu ir pra viajar. Eu vou viajar, vou começar a dieta. Depois que eu viajo, acabou. Largou mão, acabou. Eu sou madrinha de casamento, eu preciso começar uma dieta. Passou o casamento, acabou. Né? Não vira um hábito. Né? Dieta, essa palavra bloqueia. É estilo de vida, é rotina. Reeducação, né? Isso, reeducação alimentar. Levar para quem você ama, levar para dentro de casa. Aquilo que faz bem. E essa parte da reeducação, como no processo da bariátrica, eu vivi todo um processo durante 7 meses. E até as panelas lá de casa, eu troquei. Que gracinha, eu fui criada, Mari. eu tive que trocar, porque eu tive entendimento realmente. Igual, por exemplo, a gente é de uma cultura, né? Eu acho que vocês também são. Entra o mês, aí entra o dinheiro, aí o que a gente vai? Vai lá no mercado, faz a feira do mês, tudo certinho. Aí a gente já cria um estoque em casa. Sim. Aí, por exemplo, a minha casa, as panelas, só a de feijão que era pequena, as outras todas eram grandes. Então, assim, eu fazia muita comida, eu tinha sempre muita coisa dentro no armário, na despensa. E eu, compulsiva pela comida, comia minhas emoções. Via a comida lá. Eu tinha um monte de armadilha dentro da minha própria casa. Então, ali, eu parei.
Eu falei assim, não, eu vou parar. Foi reeducar. Hoje eu vou no mercado, eu faço o grosso do mês, que eu compro produto de limpeza, essas coisas de dono de casa e tal. Mas toda semana eu vou e compro as coisas. É pra semana. Não tem mais aquele... Eu tinha estoque de lata de leite moça. Meu Deus, Mari. Sério, de bis, Nutella. Eu comprava de 3, 4, assim, ó. Sabe? Não, Porque se acabar o dinheiro, pelo menos tem Já normal. tá lá. Gente, cabeça de gordo. E isso tudo tem que ser tratado. E sabe o que eu falo, Mari? Não tenha em casa. Não, Exatamente. Porque se você estiver em casa, uma Você hora de uma gosta. fraqueza, até eu, se eu não Tudo, estiver equilibrada emocionalmente, eu vou, se tiver uma Nutella lá, eu vou querer porque aquela Nutella. a obesidade, Eu sou gente, ser humano, nós somos seres humanos, A todos gula. iguais, falhos, Isso. pecadores. Olha, Entende? gente, a comida, ela é droga. Da mesma forma que o álcool é uma droga. Só que a droga da cocaína, da pedra, da maconha, a gente tem que ir lá na boca comprar. Agora, a bebida a gente compra no mercado, mantém dentro de casa, o cigarro é lícito, a comida. Para um obeso, a comida, ela é uma droga. Com certeza. Igual, por exemplo, o alcoólatra. Ele tá triste, ele bebe. Ele tá feliz, ele bebe. Pro obeso, E a se comida torna é isso. Fome, ciclo né? vicioso, que Aham. libera dopamina no nosso cérebro, É. sensação de prazer momentâneo. Assim, a comida era assim, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que passar por toda essa reeducação. Hoje, igual as pessoas me encontram e falam assim, ai, você tá tão bonita, assim, eu não te via gorda, assim, né? Não combina Que com não você, tinha- né? então, eu assim, não te vi, assim, gorda desse jeito, você tá tão bonita. Eu falo assim, olha pra você Você fala na época, quando você estava com um peso maior, as Isso. pessoas não enxergavam, Não você enxergavam. tão obesa. Isso. Aí hoje eu penso, olha assim, com isso vem a vaidade. Aí as roupas, igual eu não usava calça jeans, eu usava só vestido. Entendeu? Então, assim, as roupas ficam mais bonitas. Só que eu tenho o senso de saber que hoje, pra mim, eu vivendo, né, buscando cada dia mais, querendo a presença de Deus, eu não vou usar um vestido... Santificar. Eu não quero que as pessoas notem o meu corpo, as curvas, as coisas que é pro meu marido. É pro meu marido, entendeu? Mas as pessoas veem que existe uma mudança, Sim. entendeu? Então, assim, não é pra eu vender o meu corpo para as pessoas verem que realmente mudou, mas para as pessoas verem que mudou o tamanho, Entendi. entendeu? E é interessante, você me fez lembrar de uma missionária que ela usa até hoje. Ela só usa o modelo de roupa, que são os vestidões. Até é algo dela com o Espírito Santo. Né? Os vestidões, mesmo modelo. Você conhece ela. E ela tem um corpo tão bonito que ninguém imagina. Ninguém Tá vendo? imagina. É E pra ela é protetivo, É- com é- certeza isso pra ela é Sim. protetiva. A gente não é pra sabe, né, o que foi. saúde, é pra tudo, né? O que, É o que verdade. esse corpo significou no passado, antes de encontrar. A gente não Antes sabe, de né? encontrar Jesus, entendeu? Eu vou dar até um spoiler aqui, um pouquinho do meu livro, porque no meu livro eu contei um pouquinho disso. Eu tinha, antes de Jesus me pegar, me curar, eu usava muito meu corpo, porque sempre fui mais magra, né? Então, eu sempre saía de roupas muito justas, né? Se eu comprasse uma baby look, não servia, não. Tem que ser PP, Sério? pra ficar bem justinha. Gente, como que é? Eu não vejo ela. Entendeu? Olha que a renovação é completa, uma nova criatura, glória a Deus. Ele faz completo. E assim, era de uma tal forma que era uma blusa justa, com decote, às vezes a barriga de fora e o short curto e um salto alto. Só que eu não me enxergava, assim, vulgar, não. Mas Lascívia, né? mas o que o meu inconsciente estava querendo buscar? Os olhares dos homens, porque eu não tinha o olhar, eu nunca tive o olhar do meu pai. A figura Não, paterna reconhecimento, é né? importante demais, gente. O olhar do masculino, eu buscava o olhar do masculino e a minha insegurança, a minha baixa autoestima. Então, se eu tinha um olhar, aquilo ali já mexia no meu ego. Não, então agora eu tô bem. Então, eu alimentava aquilo. Então, quanto mais eu fazer isso, mais sensual, mais... E Nossa, quanto- você me falando, me cortou o Você tá coração. emocionada. Você emocionou. Dai. Mas eu emocionei porque, assim, a figura paterna, né? É. E a minha filha mais velha, esses dias, ela falou comigo, mãe, faz 6 meses que eu não falo com meu pai. Ei, gente, é doído. E eu falo assim... sabe o que eu acho que eu acho muito triste, assim? Eu perdi meu pai tem 3 anos, né? E eu, assim, o meu pai, ele foi o pai. Ele levou o padrão de qualquer pai que, mesmo ele morto, ele tá cuidando de mim ainda. Através das coisas que ele, né,
pôde prover. E eu falo assim, a figura paterna é tudo. Ela e a gente, tem um papel fundamental, a figura muito. paterna. Porque a gente Igual, não você é entende... forte assim, porque, Dai? Seu pai tá sempre com vocês, em esteve. tudo. Por quê? Teve a vida Porque toda o pai é o É, mundo, o pai é a fortaleza. A mãe é a nutrição, o acolhimento, Tem mas o muita mundo é o gente- pai. E tem muita gente que não se entrega, não se envolve assim com Deus, não tem essa coragem, essa ousadia. Mas só que entendeu? nós não podemos esquecer que nosso papai nunca nos abandona. Não, nem que Seu pai é que dá na mãe. terra, Não. não olha como pode deveria. uma mãe abandonar Mas o um nosso filho, papai. mas o nosso pai, ele não abandona Não, Salmo a gente. 27. Jamais. Não abandona. E eu falo assim, as mulheres são muito apaixonadas por Jesus, porque as mulheres que têm a figura paterna, muito assim, elas se entregam muito para Jesus, porque teve um pai muito, assim, que já começou a cuidar. Agora, tem pessoas que não teve. Então, assim, elas têm uma certa resistência a se envolver com Jesus. Eu tive exatamente isso que a Mariana Não tá é? falando. Quando a gente tem essa ferida do pai, você não consegue enxergar Deus como pai, porque o seu normal, o que a psicanálise explica? No seu inconsciente, o que é pai? Pai é aquele que te abandonou, pai é aquele que te traiu, pai é aquele que não conversou com você, pai é aquele que tá assim. E aí, então, Deus é um pai pra mim é isso, então eu não quero ter perto. Então, você não consegue ter esse vínculo, né, com o seu pai. Que está no céu porque você compara com seu pai que está na terra. Então, quando você realmente cura a ferida com seu pai, quando você ressignifica, eu falo muito disso no livro, né? A questão de você ressignificar, independente do que seu pai fez com você, você que está ouvindo, independente do que seu pai fez com você, independente do que seu pai ainda faz, é o que a Dayana falou, pai e mãe pode abandonar, mas Deus nunca nos abandona. E vamos olhar com outro olhar, que é ressignificar. Como será que foi a infância do meu pai? Ele está me dando o que ele recebeu. Inclusive, o pai da minha filha é um homem muito bom, de muito caráter. Mas, assim, como foi lá atrás? Ele dá Os o que ele traumas recebeu. dele, né? Às vezes, ele não teve um abraço, um olhar da mãe, do Exatamente. pai. Então, ele não é que ele não faz, não é por sabe. maldade. Ele não sabe dar um abraço. A gente fala que é personalidade, mas nem É o que ele é aprendeu. o que ele aprendeu, é o que Exato. são os traumas e tudo. E a gente tem que ter maturidade para entender e continuar ali amando, Sim. né? Da mesma forma. Exatamente. Amém. Glória a Deus. A Amém. gente já foi para um gancho, já voltou para outro gancho, né? Mas... Uma convidada, é sua filha? É minha filha. Olha lá, tá ali nos bastidores. Tá falando de você agora. Mas é isso. Mas se quiser saber, vai ter que baixar lá, vai ter que Depois. Vai ter que entrar no entrar lá no canal. canal vai pra ter que ver poder- depois. Dia 13, né, E a Rafa? gente, dia 13, tá no ar. Mas é isso, a gente estava falando. E voltando um pouquinho no casamento, a gente observa que quando os casais trabalham junto no mesmo propósito, porque Deus quer isso, essa união da família, no completo, né? Não que meu marido trabalha com uma coisa e trabalho em outra. Não quer dizer que a gente não está em conjunto? Não, não é isso. Mas quando a gente vê a ação de Deus nesse conjunto, a gente também vê os levantes. Porque o que o inimigo quer fazer? E voltando um pouquinho no pai e já casando com isso. Uma das ações que o inimigo quer fazer é tirar o homem de dentro de casa. Exatamente. Porque Ele abala a quer estrutura do filho. destruir a família, porque é a Exato. base, né? É a família. Sim. Então, o inimigo luta todos os dias para destruir nossas famílias. E eu falo assim... E nós, sem a presença de Deus, eu acho muito difícil uma família se manter de pé. Não Olha tem como. quantos Atualmente. divórcios. Hoje as pessoas se divorciam, se separam por mínima coisa. Ou não separam, mas vive a vida de máscara, como duas pessoas desconhecidas, mas na rua tem a máscara do casamento perfeito. Mas é uma escolha. É por Sim. isso que eu falo assim, o casamento realmente tá lá, né? É bíblico. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi no casamento. E a primeira coisa que ele chamou pro casamento foi o quê? A presença do Pai. Então, primeiro ele e depois... E assim, e esse é o princípio, né? Primeiro Deus, o marido, a esposa... O nosso cabeça é o marido. O cabeça do nosso marido é Cristo. Cabeça de Cristo. O nosso principal ministério, né? É a família. Não dá para negligenciar. Não dá. Não dá. Quantas famílias estão aí sem saúde? Famílias destruídas.
jogadas, né? Crianças jogadas, sendo abusadas. Eu falo assim, é um desafio para a mulher, hoje em dia, não trabalhar, cuidar dos filhos, porque a gente precisa trabalhar e tudo. Só que eu falo assim, a criança, ela precisa da mãe. Gente, eu Entendeu? falo Se como puder, Deus é maravilhoso precisa. na minha casa, Mari. Que eu Você consigo criar os ver filhos, eles. tudo, Se eu, presente que se ele eu te dá. trabalhasse sabendo o que tá fora, acontecendo. eu não conseguia ver meus filhos crescerem, porque o tanto que eu trabalho. Nossa, eu vejo a mão de Deus em cada detalhe na minha casa, na minha família. Amém. Amém. Louvado seja E é Deus. lindo, né? Essa junção de toda a sua família envolvida. E já ouvi muitas pessoas falando, Daiane, eu não conseguiria. Como você consegue? É Deus. Porque não é fácil, Ele mas providenciou Deus... até o espaço para estar tudo tudo, junto, tudo. todo mundo ali Pra num só poder propósito. funcionar pra Nossa, ele. Deus é maravilhoso, né? Amém. Testemunhar tudo Amém. isso. Gente, que programa Então, foi esse? Nossa, vamos ter que ter uma Cansação. parte 2. Parte 2 desse programa. Foi muito bom. Foi muita muito coisa bom. mesmo. Muita coisa foi fluindo aqui. A Tenho gente certeza falou. que tratou, curou muitas coisas e deu para vocês aí que estão ouvindo, né, assistindo a gente, entender que não é apenas, né, Deus não quer só o nosso coração, o nosso espírito. Deus quer também que a gente tenha um corpo, uma saúde plena, que a gente cuide, porque Ele vai voltar e o nosso corpo vai ser glorificado. Amém. Está muito perto, e isso é um princípio, a gente precisa cuidar, né? Ser cheios do Espírito Santo, mas também buscar a nossa saúde, o nosso bem-estar, porque senão não vai transbordar o que está Não, dentro. gente, o joelho não dá conta. Não, 10 quilos, você tem 1,60 m, 70 quilos já é o limite. Já. Começa a agredir o corpo físico. Sim. E é destruir. E o que Isso destrói não é de Deus. Não é de Deus. Amém, amém. Daiane, vamos fazer diferente aqui. Pede o pessoal aí que tá escutando pelo Spotify, alguém, ou quem tá... Chegou aleatório no vídeo, caiu de paraquedas, mas não é inscrito no canal. Pede o pessoal para inscrever aí no canal do YouTube. Verdade. Olha, gente, inscrevam-se nesse canal que vocês não vão se arrepender, porque aqui tem conteúdo de qualidade, aqui tem palavra de Deus, aqui tem edificação, aqui tem prosperidade em todos os sentidos. Amém. Se inscreva, viu, gente? Vale a pena. Compartilha o vídeo. Quando a gente compartilha um vídeo, nós estamos nos permitindo ser esse canal de transmissão de bênção, né? Às vezes sua amiga tá ali no momento orando, fez uma oração e o Senhor tocou no seu coração para enviar para aquela amiga e você passa. Você pode estar sendo a resposta de oração se O você assunto- Eu obedecer. tenho certeza que quem está nos acompanhando conhece pelo menos 3 pessoas que estão precisando de cuidar de saúde física, saúde emocional, saúde Esse gancho que a gente espiritual. falou sobre paternidade também. Então, vamos pedir aqui, fazer um apelo de coração mesmo. Você que ama vidas, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que estão precisando nesse momento. As 3 primeiras pessoas que Deus tocar aí no seu coração. Amém. Porque Deus Amém. sabe quem precisa ouvir essa palavra. Sabe. Amém. E isso é Deixe ser obediência, usado, né? Aham. Se Deus colocou as 3 pessoas, seja obediente Aham. à voz do Espírito aí Amém. dentro. Amém? Daiana, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso Glória a Deus, convite foi de muito bom sentar à mesa. Foi uma honra pra gente ter você Demais. à nossa mesa, compartilhando gente. esses momentos. Tenho Meu coração se enche de E você alegria se por esse permitir, momento. viu? sabe? Eu falo assim, são muitos milagres, são. Muitos. Muitos, mas você se permite todos os dias a viver. Antes de acontecer o milagre, primeiro vive o processo. E viver um processo não é fácil, não. É uma escolha. É trabalhoso, gente. É passar por um deserto, que ali a gente se não sabe o que vai aperfeiçoar, acontecer, mas o é milagre ser vai aprovado. acontecer. Então, quantas marcas existem em você e na sua Nossa. família? São inúmeras. Então, assim, vocês estão ouvindo, gente? Vou falar assim, nossa, que mulher forte, que mulher empreendedora, que batalha e tudo. Batalha, Não, é mas tudo Deus. é Sem Deus, Ele eu não sou é Deus. nada. E não, sem o não, secreto, gente, é nada tudo pra disso, honra e glória dele. Se Amém. você não tivesse intimidade com Deus, A nada gente não disso ia ressurgir. Você consegue, não ia estar Mari. aqui. Meu casamento já ia ter Testemunhando. destruído, já É. ia ter pessoas na minha casa que já tinham descido a sepultura. Então é tudo para honra e glória Amém, dele. Ele nos amém, capacita, ele nos fortalece, ele nos dá paz interior, né, Mari? Amém. Na nossa fraqueza, Ele é Foi a nossa ótimo, Dai, força. sem Amém. palavras mesmo. Sem gente. palavras, muito Obrigada, bom. gente. Obrigada. Glória a Deus. Amei Amém. estar aqui com vocês, amei. Amém. E sei que grandes coisas têm por vir aqui, Amém. porque é um projeto lindo, um projeto Amém. de Pra Deus. ele. Glória a Somos Deus. improváveis aqui querendo ser usados. Você Amém. cumprirá, né, o Cumprir pedido dele. O ID.
Amém? Amém. Então esse foi mais um episódio do Na Mesa Podcast. E a gente espera vocês toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Estamos aqui com uma convidada especial que o Senhor coloca em nossos corações. Não somos nós quem escolhemos, mas nós apenas obedecemos a voz do Espírito dentro da gente. Dai, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe as suas consultas, que Ele continue te usando para curar mesmo. Não só o fora, mas usar a cura de dentro para fora. Em nome de Jesus, tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.